Fala a verdade, você tem dificuldade no seu marketing digital, não tem? E é para isso que nós desenvolvemos um breve treinamento com pilares do marketing para que você consiga executar com eficácia e excelência no seu estúdio. Vamos lá? Fala franqueado, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o marketing digital e a importância de usar o marketing no seu estúdio. Como que nós conseguimos utilizar o marketing para poder trazer novos alunos para o teu estúdio e reter aqueles que já estão com você. Vamos lá? O objetivo desse mini treinamento é justamente capacitar você, proprietário da franquia Vol, para poder conseguir desenvolver um marketing efetivo no teu estúdio. O objetivo desse treinamento é justamente capacitar você, franqueado, a como desenvolver um marketing digital eficaz para o teu estúdio. Nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre um conhecimento básico do marketing digital para que você consiga ter bases e pilares para começar isso no teu estúdio. Introdução ao marketing digital. O que é o marketing digital? O marketing digital nada mais é o marketing, só que dentro da internet. E quando nós conversamos sobre marketing digital e a importância para os negócios atualmente, nós sabemos que é gigantesca. Hoje não existe uma empresa bem-sucedida se ela não tiver uma presença online. Isso nós podemos ter de referência diversos negócios de sucesso que você mesmo conhece, mas você não consegue não vê-los na internet. Porque a internet hoje ela é muito mais eficaz, às vezes, do que um marketing físico. Porque pensa comigo, dentro de um tráfego pago, quando você faz uma divulgação, você consegue atingir 100 mil pessoas dentro de um dia. Você consegue bancar uma panfletagem de 100 mil pessoas naquele dia? Então é isso que o marketing digital proporciona. Ele faz com que muitas outras pessoas consigam te ver e te conhecer do que às vezes dentro de uma estratégia física, presencial. Quando nós conversamos sobre os benefícios específicos do marketing digital para estudos de Pilates, ele não se diferencia muito do que qualquer outro negócio, porque a intenção do marketing digital é justamente expandir a tua capacidade de conquistar pessoas, conquistar olhares e atenção ao teu negócio. No caso do Pilates, você precisa propagar como é um negócio local para a tua cidade, para as pessoas te conhecerem, saberem dos benefícios do Pilates. Você não vai conseguir bater de porta em porta e falar com cada um da tua cidade para apresentar o Pilates, para apresentar o teu estúdio. Então, o marketing digital ele tem essa função para você, ele faz isso por você. Por isso que é importante você ter a atenção e ter uma dedicação ao marketing do seu estúdio. E para te provar um pouquinho sobre esses argumentos, eu trouxe aqui alguns dados e estatísticas aqui mesmo do nosso país, Brasil. Vamos lá. De acordo com pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, o mercado de Pilates no Brasil teve um crescimento de 15% ao ano nos últimos 5 anos. Isso é uma porcentagem muito bacana para o nosso nicho. Um estudo de Associação Brasileira de Pilates, ABP, mostra que 70%, marca esse número, 70% dos praticantes de Pilates no Brasil pesquisam informações sobre novos estúdios e profissionais online antes de tomar uma decisão. Você está entendendo? 70%. Vamos lá. A pesquisa realizada pela Agência de Marketing Digital Brasileira, Resultados Digitais, revela que 85% dos estudos de Pilates no Brasil utilizam alguma forma de marketing digital em sua estratégia de promoção. Ou seja, 85% de estúdios utilizam o marketing digital. Se você não está usando o marketing digital, você já está atrás de 85% dos seus concorrentes. Descendo um pouquinho mais, dados do Instituto Datafolha indicam que 60% dos brasileiros que frequentam estúdios de Pilates afirmam ter descoberto o estúdio onde praticam por meio de anúncios online, redes sociais ou recomendações de amigos nas próprias redes sociais. Então, você está entendendo a importância de você ter uma presença digital de respeito na sua rede? Uma pesquisa da consultoria Kantar Ibope Media aponta que o investimento em publicidade digital por parte dos estúdios de Pilates no Brasil aumentou 20% no último ano, refletindo a crescente importância do marketing digital nesse setor. Ou seja, 25% dos estúdios do último ano já entraram no marketing digital. E então entraram nesses 85%. Você está entendendo que se você não tiver uma presença digital, se você não tiver um marketing estratégico nas suas redes, você está atrás de quase todo mundo? É muito importante isso. Mas vamos conversar um pouquinho de como que eu desempenho o marketing digital, como que eu começo, o que que eu faço, onde eu vejo, o que que eu pesquiso. Muitos de vocês têm essa dúvida e isso é parte desse treinamento. A gente vai conversar um pouquinho dos passos a passos que você precisa seguir para você ter um marketing digital eficaz no teu estúdio. Vamos lá? Conhecendo o seu público-alvo.
O seu público-alvo é quem você atinge, quem que é o teu cliente, quem que é a pessoa que vai atrás de você naturalmente. Um exemplo muito básico. Pense que você é uma escola de fundamental e quando você vai fazer essa divulgação, você tem que atingir quem? Você não tem que fazer anúncios para as crianças que vão frequentar a tua escola, você tem que fazer anúncio para os pais. Então, quem que é o teu público-alvo nesse caso? São os pais. Então, você tem que entender com quem que você precisa conversar para você poder gerar conteúdo. Então, eu preciso criar um conteúdo pensando no que o meu cliente quer saber de mim, no que ele precisa de mim. Você lembre-se que você tem que resolver uma dor do seu cliente. Então, no caso do Pilates, que é o nosso caso, você tem uma dor no joelho, uma dor nas costas. Hoje a dor nas costas está super em alta, né? Então, eu preciso mostrar para o meu cliente que a dor nas costas que ele tem, eu tenho uma solução para resolver. Então, isso faz parte de você entender com quem que você está conversando. Você está conversando com os pais no nosso exemplo, então eu preciso mostrar para os pais o quão importante é o estudo, a dedicação dos nossos professores para os pequeninos deles, né? E assim funciona também dentro do nosso nicho de Pilates. Para o marketing digital acontecer, você precisa entender com quem que você está falando. E é nesse caso que a gente usa o termo público-alvo. O público-alvo nada mais é do que com quem eu vou conversar. Quem mais está dentro do perfil de consumidor do meu produto. Por exemplo, nós que somos do ramo de Pilates. Geralmente, a massa que vem atrás do Pilates são mulheres. Então, eu como estúdio, preciso entender que a minha comunicação ela tem que ser, de certa forma, em alguns casos, majoritariamente feminina. Então, a forma com que eu vou falar, o que eu vou propagar, as dores que eu vou solucionar, elas precisam estar de acordo com quem que eu estou falando. Então, quem está me ouvindo precisa se identificar com o meu estúdio. E é para isso que a gente precisa entender com quem que a gente fala. Porque sabendo com quem a gente fala, todo o nosso conteúdo ele é baseado nisso. Então, vamos entender um pouquinho quem é o público-alvo do teu estúdio. Tem várias formas de você descobrir, várias ferramentas aí dentro da internet em que você consegue descobrir, sites que facilitam essa busca para você conseguir entender quem que é o teu público. Mas vamos conversar um pouquinho aqui. Identificação e segmentação do público-alvo para os seus estúdios de Pilates. É justamente isso que a gente está conversando. Você precisa entender dentro da sua cidade, dentro do seu bairro, quais são as dores. Você vive numa cidade muito comercial, você vive numa cidade rural, você precisa entender quem é o público da tua região, para que você entenda quais são os problemas e dores deles, para que você consiga fazer uma propaganda que vá solucionar isso. Entendeu? Pegando o gancho do que a gente acabou de conversar, você entendendo com quem você está falando, você consegue desenhar o que eles querem, o que eles precisam, quais são as dores que eles têm, e você consegue criar produtos e soluções especificamente para eles. Exemplo, eu vivo numa cidade muito urbana, com muitos escritórios comerciais. O que eu penso em relação a isso? Eu preciso analisar. Se eu vivo numa cidade muito urbana, com muitos prédios, com muito comercial, eu sei que esse pessoal fica muito tempo sentado na frente do computador. E pensando nisso, essa galera deve ter dor nas costas. Então eu preciso divulgar perto desse pessoal que a Pilates que eu tenho, os métodos e metodologias que eu tenho dentro do Pilates vão solucionar as dores nas costas que eles tanto reclamam durante o dia. Entendeu? Passando pelo próximo. Desenvolvimento de personas para orientar as estratégias de marketing. O que são personas? Persona é praticamente um personagem que você cria de cliente ideal. Então, exemplo, o meu cliente ideal é aquele assim que 100% de certeza ele vai entrar no meu comércio e ele vai comprar, então eu preciso entender as características desse cliente ideal para que eu consiga fazer conteúdos que realmente atingem as dores deles. Exemplo, quando eu vou criar uma persona, eu preciso entender aonde essa personagem está localizada. Então, eu estou dentro de um centro urbano. Então, ela trabalha com o quê? Ela trabalha com vendas. Então, se ela trabalha com vendas, ela provavelmente fica o dia todo sentada, que é o exemplo que a gente deu. Então, se ela fica o dia todo sentada, ela provavelmente tem dores na articulação. Aí você precisa se perguntar, essa pessoa, ela é ativa nos exercícios físicos? Ela tem uma boa alimentação? Ou seu cliente é aquela pessoa que está buscando uma solução imediata, porque ele é sedentário, ele não pratica? Ou não, realmente os meus clientes são pessoas que realmente cuidam já da saúde. Eles vêm para realmente o Pilates agregar na saúde deles.
Então, tudo isso você precisa entender porque a forma com que você conversa com essas pessoas são diferentes. Eu converso de forma diferente com quem é ativo no exercício físico e quem é sedentário. Eles têm preocupações diferentes. Então, quando eu entendo com qual dos dois que eu estou conversando, eu consigo criar uma estratégia melhor. Então, esse é o objetivo de criação de persona, você entender quem seria o seu cliente ideal para você poder fazer seus anúncios direcionados para esse perfil de pessoas. Beleza? Agora vamos conversar sobre estratégias de conteúdo. O que elas são e de onde elas vêm. Estratégias de conteúdo é o que você divulga nas suas redes. Na rede, na internet, no seu site. Então, quando eu converso de estratégia de conteúdo, eu preciso ter um plano. Eu preciso entender, novamente, com quem que eu estou conversando, quais são as dores deles e agora como que eu vou executar essa análise para uma arte, para um vídeo, para uma campanha nas redes sociais. Então, quando eu penso em conteúdo, o nosso conteúdo ele precisa ser relevante, precisa fazer sentido para o seu cliente. Você precisa ter uma atenção na qualidade dos seus conteúdos. Se possível, tenha uma câmera boa, se possível, tenha um microfoninho, se possível, grave em um ambiente iluminado, tenha um zelo pela tua imagem. E relevante e qualidade é justamente o que vai capturar a atenção do seu público. Então, quando a gente vê sobre o conteúdo, nós temos que pensar o que eu preciso divulgar que vai fazer sentido para o meu cliente e qual é a qualidade da execução que eu vou colocar dentro desse projeto. Entendeu? E agora, como que eu faço um bom conteúdo nas minhas redes? A importância do conteúdo relevante e de qualidade para atrair o engajamento do público, que é isso que nós estamos conversando. A importância de você pensar, analisar, criar uma estratégia. Não é só ir postando e achar que vai ter resultado. Não funciona assim, gente, senão todo mundo estava rico, todo mundo estava com o sucesso estourando no seu negócio. Nós precisamos pensar, ser analíticos, e nós precisamos pensar de forma personalizada. Então, você dentro do seu estúdio, você precisa entender qual que é a região que você está, com quem que você está falando, é tudo personalizável. Você precisa entender qual que é a sua realidade dentro desse contexto para você conseguir executar uma estratégia. Então, quando a gente fala da importância do conteúdo, ele precisa ser relevante, ele precisa ser de qualidade para que o seu público goste dele, queira consumir o teu estúdio e os teus conteúdos. Tipos de conteúdos eficazes para estúdio de Pilates. Vídeos de exercícios, dicas de bem-estar. Aqui a gente já vai entrar no que você pode desenvolver nas suas redes, que você pode gerar um engajamento aí com a sua galera. Ou seja, vídeos de exercícios, como você desempenha, vídeos de bem-estar depois desse exercício, como que o seu corpo reage, quais são os benefícios desse exercício que você faz aqui dentro do estúdio, depoimentos dos seus clientes, dos seus alunos. Os seus alunos precisam fazer o teu marketing, eles precisam falar com você, eles precisam falar por você. Então, você precisa fazer com que eles criem depoimentos. Pega aquele amigo, aquele colega, aquele aluno que tem mais intimidade com você, bota ele para gravar um vídeo falando de como que é bacana fazer parte do seu estúdio. Então, o seu aluno ele precisa ser a prova viva de que a sua metodologia, de que o seu estúdio funciona para mudar realidades e saúde. Pegue uma galera, bote para gravar e solta os vídeos da prova social do seu estúdio. Continuando, como criar um calendário de conteúdo e manter a consistência. Calendário editorial, que é o nome desse calendário de cronograma, ele é extremamente importante. Por quê? Quando você cria um calendário editorial, você consegue entender o que você vai fazer daquele mês. Então, você pensa uma vez só. Não é aquela coisa de todo dia, o que eu vou fazer hoje? Amanhã, a mesma coisa. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou postar? O que eu vou falar de stories? Agora, quando você se planeja, é um planejamento mensal do que você vai divulgar. Então, antes de começar o mês, você precisa sentar e pensar, mês que vem eu vou falar sobre o quê? Eu vou solucionar quais dores? Eu vou divulgar o quê? Eu vou fazer uma campanha? Eu vou fazer uma ação no WhatsApp? O que eu vou fazer no próximo mês? E você vai desenhar um calendário editorial mostrando todos os dias o que você vai executar naquele dia. Facilita muito você ter essa organização justamente para que você tenha consistência, porque pensar todo dia o que você vai fazer realmente é muito desgastante. E é por isso até que dentro aqui da área do franqueado nós desenvolvemos mensalmente um calendário editorial para o seu estúdio. Então entra lá, dá uma olhada, porque realmente isso facilita muito o dia a dia de vocês, tá bom? Falando agora de gerenciamento de rede social. As redes sociais elas precisam ter uma gestão contínua, dia a dia. Você já criou a tua estratégia, você já criou o teu público-alvo, você já criou os seus posts, você já está ali postando, fazendo todos os dias as suas postagens. Agora você precisa fazer a manutenção da reação do público ao seu conteúdo. Então você precisa entender,
Bom, eu fiz um vídeo, esse vídeo deu certo, as pessoas curtiram, as pessoas comentaram, quantas visualizações teve? O pessoal está gostando disso, ou não, eu preciso trocar a estratégia. Ah, quantos comentários tiveram? Eu preciso retornar esses comentários o mais rápido possível. Eu preciso ter ali um stories diário. Então, todas essas funções de gerenciar as suas redes sociais, elas são de extrema importância, porque não adianta só você divulgar, você precisa também lidar com a reação do público aos seus conteúdos. Justamente com o direct, quando te mandam mensagem perguntando, quando mandam um comentário, quando mandam uma imagem, uma dúvida, ou ligam ali no seu estúdio através das redes sociais. Então, a gestão ela é muito importante para a manutenção da sua rede, beleza? E sem falar da análise, você precisa analisar os seus números. Pega ali a tua rede social, entra ali nas visualizações, entra ali nos comentários. Tem ali, dentro do Instagram comercial, você tem ali também uma ferramenta de insights. O Instagram já entrega para você números prontos, ele já faz boa parte da análise para você. Então você entra ali e aí você precisa começar a ler esses números. O que significa essa numeração? O que significa essa quantidade de comentários? Eu preciso ajustar aonde? Lembre que marketing digital você está constantemente em renovação, constantemente em movimento. A fórmula que funciona ano passado não necessariamente vai funcionar esse ano, porque o digital, a internet, ela está em constante mudança. Então você precisa sempre estar de olho e de acordo com as mudanças do seu mercado para você poder acompanhar e não ficar para trás, tá bom? Como que eu vou gerenciar a minha rede social? Bom, geralmente existem até profissionais que fazem isso, que é o famoso social media. O social media, ele é uma pessoa responsável para fazer a gestão dos conteúdos e reações dentro do teu Instagram. Mas caso você não tenha hoje esse profissional ou não seja o momento de você contratar um profissional, nós temos algumas dicas aqui como você pode executar isso. A importância das redes sociais para o estúdio de Pilates. As redes sociais é basicamente tudo, um resumo de tudo que a gente está conversando aqui. Ela precisa ser ativa, ela precisa ser renovada e atualizada diariamente. Você precisa que a manutenção das suas redes seja de forma diária, tá bom? Escolha das plataformas adequadas com base no seu público-alvo. E isso é muito importante. Por quê? Pensa comigo, se você está numa cidade pequena, onde a maioria do seu público é idoso, você precisa entender aonde que ele vai me encontrar. Esse idoso, ele vai estar no TikTok? Ele vai estar no LinkedIn? Já são aposentados. Então você precisa entender qual ferramenta, qual plataforma faz sentido para o seu público. Qual plataforma faz sentido você divulgar o seu conteúdo. Porque o seu cliente precisa estar naquela plataforma. Então se eu tenho um estúdio de Pilates em que o meu público-alvo é idoso, eu não posso pensar em um TikTok. Eu não posso pensar em um LinkedIn. Eu tenho que pensar no Facebook. Eu tenho que pensar no WhatsApp, entende? Eu preciso modelar a minha estratégia dependendo do meu público. Não existe isso de atirar para todos os lados, isso é perca de tempo e dinheiro. Você precisa entender aonde que o seu cliente está para você conseguir divulgar com eficácia, tá bom? Melhores práticas para criar e compartilhar conteúdo nas redes sociais. Geralmente, a gente coloca aqui a questão do engajamento. É muito importante você criar ações em que o seu público interaja, a tua audiência interaja de alguma forma. Então, uma enquete no Instagram, um conteúdo ali compartilhável, conteúdos principalmente de comédia, claro, dentro do contexto de Pilates, realmente geram bastante engajamento, o pessoal brinca bastante. Então você precisa pensar em conteúdos em que são compartilháveis, para que mais pessoas consigam te ver. Então pensa comigo. Seu conteúdo, o que você posta no seu estático, a pessoa ela vai mandar para alguém? Então você tem que mensurar isso. O seu conteúdo, ele precisa ser compartilhável, a pessoa precisa querer enviar para alguém. Então com isso você tem que criar uma estratégia para que o seu conteúdo tenha essa ação com os seus clientes. Mensurar resultados e ajustes. Essa é uma parte muito importante dentro de uma estratégia, porque nós fizemos um plano, colocamos para ação, teve uma reação. Agora eu preciso analisar essa reação e a quantidade dela, para que eu entenda se a minha estratégia deu certo ou se ela precisa ser remodelada. Para isso, nós precisamos separar um tempo, colocar um exemplo. A minha campanha ou a minha ação durou 2 meses. Ao final desses 2 meses, eu preciso pegar todas as métricas ali, tanto de conversão que você fechou ali dentro do seu estúdio,
ou também dos próprios insights que as redes sociais te entregam e também o Google. Você precisa aprender a ler esses números. Eu preciso analisar se a minha estratégia deu certo. É importante você ter uma meta. A meta ajuda muito, porque você precisa mensurar se a tua estratégia foi bem sucedida ou não. Então você precisa sentar e analisar os números. Aprenda a ler os números que a internet e com os seus resultados te entregam, porque isso faz a diferença para você refazer uma estratégia ou precisar mudar a rota. Porque se você cria uma estratégia só, e acha que sua vida está resolvida, meu amigo, você está enganado. A gente precisa estar em constante análise, porque a sua campanha ela pode funcionar esse mês. No próximo mês, ela pode não funcionar porque o mercado já mudou. Então, você precisa realmente estar acompanhando ali as métricas dos seus resultados para você saber quais escolhas você toma e quais investimentos você faz ao longo do caminho. Pensando em toda essa estrutura que nós comentamos, nós não podemos deixar de fora o tráfego pago. O tráfego pago é a ferramenta que vai impulsionar o seu conteúdo para muitas mais pessoas conhecerem você dentro de um dia só, às vezes. O tráfego orgânico, que é o que a gente fala aqui, é o que a gente posta e o próprio Instagram entrega, sem a que a gente tenha que investir, é o que nós chamamos de orgânico. Agora, quando a gente fala de tráfego pago, é aquele que você precisa investir um budget para que você consiga divulgar os seus anúncios de forma mais expansiva, atingindo mais pessoas de uma só vez. Esse tráfego pago ele é muito importante, gente. Talvez não no início, quando você está inaugurando, mas você não pode deixar ele de fora da sua estratégia. Porque as empresas que vendem, que têm resultados significativos, elas não deixam de fora de forma alguma o tráfego pago. Ele vai fazer com que muito mais pessoas te conheçam dentro de um dia só. Pensa você atingindo a tua cidade que tem ali, vamos colocar um número fictício, 5.000 habitantes. Pensa se você atingir esses 5.000 habitantes todos os meses. É o que nem a gente conversou, você bate na porta de cada pessoa da tua cidade? Não, mas o tráfego pago bate na porta de todas as casas, todos os dias e na intensidade que você desejar. Então pense bem e não deixe de fora a estratégia de tráfego pago. Como inicia o tráfego pago? O tráfego pago é o impulsionamento nas redes sociais. Nós temos aqui diversas formas de você impulsionar e também depende de onde você está anunciando o seu produto ou seu serviço. No caso, os mais comuns são Instagram, Facebook e o Google. Então nós vamos focar nesses dois, tá? O Meta, ele é responsável pelo Instagram e pelo Facebook. Então você tem ali a opção de fazer um tráfego pago direto nessas duas plataformas, o que é muito útil. Só que dentro do tráfego pago nós temos duas frentes, que é o impulsionar, que é aquele botãozinho azul que fica ali debaixo da tua publicação, ou nós temos o próprio tráfego pago, que é a gestão de tráfego, né? Qual é a diferença? O impulsionar, ele serve para que você gere audiência. Então, quando nós pensamos, eu preciso conquistar novos olhares, eu preciso de novos seguidores, então a melhor estratégia, até para quem está iniciando, é o impulsionar. Que o impulsionar ele vai pegar o seu conteúdo e distribuir para o máximo de pessoas dentro do perfil que você quer possível. Então, você tem geralmente um baixo investimento, você não precisa contratar uma pessoa, o próprio botãozinho do impulsionar é super intuitivo, então geralmente vocês conseguem sozinhos fazer esse impulsionamento e esse impulsionamento serve para essa audiência, para você gerar audiência. Quando nós falamos de tráfego pago, nós precisamos pensar, caso você não tenha, claro, conhecimento, em um gestor de tráfego, que é uma pessoa responsável para fazer essas campanhas dentro do Instagram e do Facebook. O tráfego pago, a intenção dele é gerar vendas, é gerar conversão. Então, quando a gente conversa de fazer um tráfego pago, geralmente você coloca ali um link para a pessoa entrar em contato com você, ou um LP, ou um site, onde a pessoa clica e faz a compra direta do seu produto. Então, essas são as diferenças, de forma superficial, obviamente, dessas duas ferramentas dentro do próprio Instagram. Muitos de vocês têm dúvida em relação a isso, então já sanando essa dúvida do que fazer, impulsionar ou gerar tráfego pago. O tráfego pago agora no Google. O Google tem uma ferramenta que é o Google Ads, onde você consegue disparar para diversas plataformas ao mesmo tempo, não somente no Google, porque o Google tem diversas parcerias. Dentro do Google você também consegue divulgar, exemplo, no YouTube e também em outros sites parceiros. E também tem a questão de ranquear o teu site ali na barra de pesquisa. Quando a pessoa pergunta no Google, estúdio de pilates perto de mim, é ali que você vê quem faz um tráfego pago dentro do Google Ads. Por quê? Quem tiver melhor ranqueado, geralmente é aquela pessoa que mais investe ou que tem ali uma presença dentro do Google mesmo muito positiva. Então o Google indica esse negócio
para que o seu consumidor consiga entrar em contato com você. Então é muito importante, principalmente no nosso nicho de Pilates, muitos alunos entram em contato com o estúdio depois de pesquisar no Google. O Google geralmente é o primeiro contato que o aluno tem. Então ele entra no Google, depois do Google ele entra na rede social para ver como que é o seu estúdio e por último ele entra no WhatsApp para poder marcar uma aula experimental. Então você está bem ranqueado no Google, precisa ser uma prioridade, porque a maior parte dos seus alunos vem de lá. Quando nós falamos desses dois tráfegos, o tráfego do Google Ads e o tráfego do Meta, eles se conversam. Então muitas pessoas fazem campanhas que conversam tanto com o Google Ads quanto com o Meta. Então eu acho interessante você buscar um profissional caso você queira fazer uma campanha em que aglobe o Google Ads e o Meta unificados. Faz muito sentido e dá muito resultado quando você chega nesse nível de estratégia, tá bom? E como a gente conversou, tem outras opções, porque também depende de quais plataformas que você anuncia os seus produtos, como o próprio TikTok, LinkedIn, eles têm o próprio sistema de tráfego pago dentro da plataforma deles. Então isso depende muito de com quem você vai conversar e onde você vai divulgar. A gente conversou sobre o Google e também sobre as redes sociais, o Meta, porque geralmente é o que mais se utiliza dentro do nicho do Pilates. Último, mas não menos importante, atendimento no WhatsApp. Muitos de vocês pecam nisso, por não dar atenção a um bom atendimento no WhatsApp, pensando que o WhatsApp é a ferramenta maior que tem hoje de conversão. Ele é uma ferramenta de comunicação imediata, então o seu cliente, quando ele entra em contato com você, ele quer uma resposta rápida, ele quer ser atendido com excelência. Então, quando você receber um lead, que é o nome que nós damos, quando um cliente entra em contato com você, você precisa ter um atendimento muito positivo no WhatsApp. E como que a gente faz isso? Como que eu crio um bom atendimento? Tem o WhatsApp no modelo Business. O WhatsApp no modelo Business, ele é ótimo para quem tem comércio, que é o seu caso. Então você precisa pensar em ter ele como ferramenta de atendimento. As pessoas hoje usam o WhatsApp, quase que todas as empresas, para fazer esse atendimento imediato com os seus clientes. Então utilize o WhatsApp de uma forma muito positiva. Já pense no que você vai conversar com o seu cliente, use as ferramentas disponíveis que você tem ali, etiquetas, você tem catálogo, você tem como colocar o seu horário de entrada e saída, enfim, você tem uma infinidade ali de ferramentas que vão te auxiliar para um bom atendimento dentro do WhatsApp. Utilize o WhatsApp Business. Tem um script de atendimento. O que é um script? Na verdade é um roteiro, um breve roteiro do que você vai conversar com esse cliente. Geralmente eles entram basicamente com a mesma dúvida, basicamente com a mesma forma. Como que é o estúdio? Eu queria conhecer, eu quero fazer uma aula experimental. Então você precisa criar perguntas e respostas pré-prontas, não para que você fique de forma robotizada, não é a ideia, mas que você já tenha um guia do que falar com essa pessoa. Qual que é o melhor caminho, qual é a melhor jornada quando ele entra em contato comigo pelo WhatsApp para que ele feche comigo. Então esse script, esse roteiro faz muito sentido dentro de um atendimento. Lembrando que não precisa ser engessado, você pode personalizar e você pode conversar com o cliente de forma diferente, mas lembre de ter um guia para você não se perder e você ter uma melhor taxa de conversão dentro do seu atendimento no WhatsApp. Tenha uma agilidade nas respostas. É muito importante a rapidez com que você responde. Por quê? O cliente vai mandar mensagem para você e ele já está esperando uma resposta. Então fique com o celular aqui, do seu lado, o melhor amigo durante o horário comercial, porque você precisa ter essa agilidade. Pense que, se ele está pesquisando você, ele geralmente está pesquisando outros concorrentes também, que para eles não são concorrentes, para eles são outros negócios, mas para você é um concorrente. Então você precisa se antecipar, você precisa ser rápido. O cliente está com desejo naquele momento que ele enviou a mensagem. Se você demorar a responder essa mensagem, ele pode perder o interesse, ele pode pensar melhor. Então você precisa justamente ter uma isca rápida, você precisa ter uma conversa rápida e ágil com esse cliente, para que ele não perca a vontade e você continue estimulando a vontade dele de fazer parte do teu estúdio, de vir fazer uma aula experimental e de vir fazer parte do seu estúdio, dos seus alunos, tá bom? Então essas são algumas etapas de extrema importância que você precisa seguir para que tenha um bom marketing no seu negócio. Lembrando que o marketing, ele é justamente o que faz a captação dos seus alunos acontecer, tanto o marketing físico quanto o marketing digital. Então pense bem, dê atenção, dê dedicação sobre isso, arregace as mangas, como diz o ditado, e bora fazer um bom marketing digital para o sucesso do seu estúdio.